Salmo 25, para a leitura do texto inteiro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, meus irmãos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos, o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Você deve estar achando estranho, você que acompanha aqui as doutrinas, tem vindo às quartas, ou então já tem visto também em nosso canal. Nós temos já, na verdade, desde o ano passado, quando eu comecei a ficar fixo, na quarta-feira, substituindo assim o pastor Aldenor, dando continuidade aos estudos no Catecismo Maior de Westminster. E, de fato, é o que nós temos ouvido aqui semana após semana. Salvo algumas exceções, quando eu trago algum estudo sobre algum outro tema, que eu entendo ser importante falar sobre isso naquele momento. E é o caso aqui agora. Como os irmãos sabem, no último dia do Senhor, eu comecei a tratar da questão da salmodia. E o que eu fiz no último dia do Senhor, pela manhã e à noite, foi uma breve introdução ao saltério, apresentando para os irmãos a estrutura dos salmos, no caso do saltério como um todo, e a sua teologia. E eu friso aqui, como algo importante, dizer para vocês que é sim uma introdução, ainda que tenham sido 2 sermões, porque o saltério, como vocês têm observado, ele é muito rico, tem muitas coisas a serem ditas. Se eu ficasse falando sobre isso somente, levaria algumas semanas tratando desse assunto. Então, o que foi que eu resolvi fazer nos meus estudos essa semana? Para que no próximo domingo, pela manhã, nós finalmente consigamos adentrar a salmodia propriamente dita, me refiro aqui ao cântico exclusivo dos salmos, começar a argumentar em prol disso. Eu resolvi abrir um espaço nas quartas, pelo menos duas, ou seja, hoje e a próxima, para falar um pouco mais sobre o saltério como um todo. Então, vocês terão hoje, na próxima quarta-feira, um pouco mais ainda, um pouco mais de informações acerca do livro dos Salmos. Que eu comecei no domingo, veremos hoje, na próxima quarta-feira, pelo menos. E no próximo dia do Senhor, aí sim, começaremos a falar da salmodia exclusiva propriamente dita, do cântico exclusivo dos Salmos. Hoje, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, eu serei sucinto, pelo menos eu pretendo ser sucinto na minha explanação. Eu quero que você conheça um pouco mais acerca dos temas que são recorrentes no saltério. Os temas
recorrentes no saltério. O Salmo 25 serve aqui como um texto básico, que a gente vai já retornar para ele, mas o nosso ponto hoje aqui, principal é esse, é observar os temas principais do saltério. E a pergunta que surge, que você talvez já tenha feito, inclusive ouvindo os últimos sermões e agora nesse estudo, é: existe um tema central no saltério? Um tema que seja principal? Existe esse tema? E aí, se existe, a sua segunda pergunta seria: qual seria ele? Qual é o tema principal do saltério? Citando aqui João Calvino, você sabe, João Calvino ele escreveu grandes volumes de comentários sobre o saltério, ele comentou todos os 150 salmos. Ele sugeriu, Calvino sugere, que o tema principal do saltério é a providência de Deus. De forma específica, Deus preservando o seu povo, de forma providencial. Essa é a fala de Calvino. Calvino entende que o tema central do saltério é a providência divina na preservação do povo da aliança. Há um outro estudioso, nesse caso um erudito em teologia histórica, chamado Robert Godfrey, que ele sugere um outro tema, que não fica tão distante desse tema aqui que Calvino sugere, mas ele tenta ser um pouco mais específico na sua abordagem. Ele diz o seguinte: o tema principal do saltério é a bondade de Deus e o seu infalível amor pelos justos. O tema principal do saltério, segundo esse estudioso, é a bondade de Deus e o seu infalível amor pelos justos. Ele diz o seguinte: Deus é sempre bom de maneiras completamente compatíveis com a sua santidade. E na sua bondade, ele nunca falha em seu amor e cuidado por aqueles que pertencem a ele. Ou seja, à medida em que a bondade e o amor de Deus são celebrados no saltério, ao longo de todo o saltério, a resposta constante daqueles que recebem essa bondade, de que provam desse amor que é infalível, é responder a Deus em louvor. Deus derrama sua graça, Deus preserva o seu povo providencialmente, Deus demonstra amor para com os seus, e a resposta do seu povo é louvor, adoração. Como você tem ouvido já desde o último dia do Senhor, o próprio livro dos Salmos, o seu título no hebraico, deriva desse nome. Na verdade, esse é o título, é o livro dos louvores. E você precisa guardar isso, porque não apenas para você ter um entendimento melhor acerca da estrutura e da teologia do saltério, mas especificamente para o tema que eu comecei a tratar de forma superficial e vou aprofundar no próximo dia do Senhor. Não se entende sobre o porquê cantar os salmos de forma exclusiva no culto solene se você não começar pelo básico. Pelo básico. E uma das coisas básicas que você precisa entender é o próprio nome do livro. O nome do livro, o seu título, já traz essa ideia. O livro dos louvores. Então, guarde isso. Se você tem um livro de louvores dentro da Bíblia, por assim dizer, um inário, propriamente dito, e não é apenas um inário, é um inário que é inspirado, e nenhum outro, já adiantando que eu vou tratar, nenhum outro está nessa categoria, por mais belo, por mais fiel à palavra, por mais que tenham melodias que sejam harmônicas e que chamem a sua atenção, nenhum outro inário pode ser comparado a esse inário, porque somente esse inário é inspirado. Então, isso já deveria servir para, no mínimo, o saltério ser visto de uma forma diferenciada. Ele está no lugar sozinho. Quando comparamos, se fosse possível comparar com qualquer outro inário, ele não pode ser comparado, uma vez que é um inário inspirado. O livro dos louvores. O livro dos louvores lança a luz para a nossa discussão inteira. Mas, abordando aqui o nosso tema principal de hoje, que é acerca dos temas recorrentes no saltério, entendendo que tentar chegar a um tema
central, não é uma tarefa fácil, não há uma concordância. Eu citei aqui 2, mas há outros estudiosos também que sugerem outros temas centrais. Então não tem como você chegar de forma a ser tão categórico e dizer o tema central é esse. Na verdade, há vários temas aqui que são importantíssimos, que de alguma maneira você tenta fazer uma síntese disso e assim chegar a um tema mais ou menos ali que seja central dentro do saltério. O Salmo 25, por exemplo, ele traz essa ideia do cuidado de Deus, esse tema que eu citei aqui, tanto que Calvino fala da providência, né, como também o Robert Godfrey, ele fala sobre isso, que nesse Salmo 25, você pode observar, nós lemos aqui, fala do cuidado do Senhor para com o seu povo, e mostrando assim a resposta de Davi aqui, como representante do povo, como rei representante do povo, demonstrando confiança e ao mesmo tempo louvor a Deus por esse cuidado do Senhor. Veja isso mais uma vez. Agora apenas salteando aqui os versos. Veja o verso 8. O verso 8, veja. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Verso 10. Leia, pode ler, quem encontrar pode ler. Verso 10. Veja, o verso 8 e o 10 são exemplos do cuidado de Deus. Deus, em sua providência, cuida do seu povo. Ele ama o seu povo, demonstra bondade para com o seu povo. Aí veja agora um exemplo, alguns exemplos de resposta do povo. O verso 1. O verso 1. Olha, veja como que diz o verso 1. E aí o verso 3. Agora o verso 3. Percebe? A resposta é de confiança. E sempre esse diálogo, esse aspecto, essa característica pactual, ela está presente em toda a Bíblia. A resposta do povo, ou melhor, a maneira do povo falar, sempre é em tom de resposta àquilo que Deus fez primeiro. Colocando de uma forma mais clara. Primeiro Deus se pronuncia, primeiro Deus fala, primeiro Deus demonstra a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Primeiro Deus faz algo para que nós depois possamos responder. Então o salmista aqui, nesse salmo, esboça isso de forma muito clara. Deus, ele demonstra a sua fidelidade pactual. Por isso, confiemos no nosso Deus. Confiemos nele e louvemos o seu nome. Mas veja, subordinado a esse tema, que aqui eu tenho sugerido como uma tentativa de síntese de um tema central para o saltério, pegando esses autores aqui, tem temas que são subordinados. Sim, muitos, mas vamos ver aqui alguns. Primeiro tema subordinado. Primeiro tema subordinado a essa questão da providência, do cuidado providencial de Deus para com o seu povo, é o tema da pecaminosidade dos justos. Escute. Os justos, aqui no saltério, eles são aqueles que estão ligados a Deus por uma verdadeira fé nos termos do pacto. Mas os justos não são perfeitos, de forma nenhuma. Eles podem cair em pecado e até em pecado grave. Um exemplo disso é o próprio Davi, que é o principal salmista. Ele não apenas caiu em pecado, mas em pecados graves, gravíssimos. Ainda assim, os pecados dos justos, eles são perdoados somente por causa do substituto. Por causa daquele que Deus proveu para receber a punição em seu lugar. Cumprir a lei em seu lugar e receber a punição pelos seus pecados. Sim, os justos estão ligados a Deus através do pacto por causa da graça de Deus. Como diz aqui, o próprio texto fala sobre Deus, versículo 10, veja o versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Mas veja, eles só guardam a aliança de Deus por causa da demonstração de misericórdia do Senhor. O Senhor é bondoso para com eles. Por isso eles podem guardar a sua aliança, ainda que seja de forma imperfeita. Os justos, meus irmãos, eles pecam
E o saltério, ele reflete sobre esse problema que é o pecado recorrente na vida não apenas de indivíduos, mas de toda a comunidade da aliança. Impressionante como esse tema é retratado muito bem no saltério. O tema do pecado. Do pecado, e aqui de forma específica, do pecado do povo de Deus. Em nenhum momento esse cenário aqui, ele tem o interesse, assim como o restante da Bíblia, de omitir ou de esconder a nossa pecaminosidade, a nossa vileza. Na verdade, nós somos retratados aqui fielmente. Como também Calvino falou sobre isso, o saltério ele é como uma anatomia de todas as partes da alma. Você olha para o saltério e pode se enxergar nele completamente, inclusive em seus pecados. Lembra que o saltério, o salmo que foi lido no domingo pela noite, se não me falha a memória, o Salmo 73, que fala sobre um dos pecados retratados ali do salmista, um pecado de inveja. Nós não somos assim? Quantas vezes nós não pecamos contra o nosso Deus e contra o nosso próximo, demonstrando inveja, cobiça, quebrando o 10º mandamento? O saltério não esconde isso. Pelo contrário, o salmista fala de uma inveja com relação à vida dos ímpios. Ele olha para o ímpio e tem inveja. Inveja. O saltério fala de todos os pecados contra todos os mandamentos do Senhor. Idolatria, por vezes, é retratada aqui. Desonra às autoridades. Assassinato, adultério. Todos os pecados são aqui retratados e você pode se enxergar nesse sentido, vendo que não apenas você, mas até mesmo aqueles chamados grandes homens de Deus do passado, como Davi, eram pecadores. Pecadores. Sim, chamados de justos pelo Senhor na sua palavra. Mas a justiça desses homens, assim como a nossa, não é baseada em nossos méritos. Você ouviu no último domingo uma explicação ainda que breve, acerca do Salmo 1. Bem-aventurado é o varão. E aí você olha para esse salmo e diz: "Ah, eu tenho que andar dessa forma perfeitamente". Sim, somos exortados pelo salmo a andarmos assim. Todavia, em última instância, o salmo é uma referência à pessoa do Messias, ao Cristo. Adão, o primeiro Adão, ele era esse homem, como expliquei, bem-aventurado, que andou sim guardando a lei de Deus, mas de tal maneira que pudesse pecar, e pecou contra Deus. Mas o segundo Adão não. O segundo Adão é o reflexo, é a demonstração perfeita do Salmo 1. O Salmo 1 é o próprio Cristo sendo retratado. Ele é o varão que não anda conforme os pecadores, não se assenta aos escarnecedores, não faz nada daquilo que é pecaminoso, ele guarda, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é o varão perfeito. Então, por causa do justo, nós fomos justificados e assim somos, nesse sentido, chamados de justos. Por causa da justiça de Cristo. Novamente, o Salmo 25 aqui, nós podemos enxergar essa pecaminosidade dos justos e a oração pelo perdão, perpassando aqui alguns versículos. Veja aí, o versículo 7. Leia o versículo 7. Agora o versículo 11. E o 18, versículo 18. Pronto, o Salmo 25, esses 3 versos, serve como exemplo dentro que eu já citei, tantos outros existem, no Saltério, como expondo aqui a pecaminosidade dos justos. Há um outro tema, que o autor que eu tenho utilizado aqui especialmente nessa noite, ele traz para nós acerca do Saltério, que é o tema
e aí ele vai tratar de forma mais específica, Calvino fala, o mistério da providência. Mistério da providência. E aí, o mistério da providência, ele é visto no saltério, esse mistério, em duas partes, aqui enfatizadas. A primeira é o sucesso dos ímpios. O sucesso dos ímpios. Uma pergunta que o salmista faz por mais de uma vez, ou os salmistas fazem, é: se Deus está no controle de tudo, por que que os ímpios prosperam? Se Deus está no controle, se Ele é soberano, por que que os ímpios, aqueles que blasfemam o seu nome, eles podem ainda prosperar? Por que isso é possível? Por que é possível que ímpios tenham saúde, riqueza e até mesmo influência nesse mundo? Esse é um tema que o Saltério aborda por muitas vezes. De fato, meus irmãos, o Saltério ele reconhece que essa é a nossa realidade e que isso traz algum tipo de confusão para os justos. Eu citei o caso do Salmo 73, mas tem o Salmo 37, que são salmos que são bem exemplificadores dessa realidade. Escuta o que eu estou falando, bem atentamente. Isso é retratado pelo Saltério, e isso é tratado pelo Saltério como algo que nós devemos lidar, e nós temos dificuldade de lidar, isso eu quero dizer. Não é fácil lidarmos com isso. Então, a Bíblia, e aqui de forma específica o Saltério, não nega a nossa dificuldade de olhar para a vida dos ímpios e ter problemas em vê-los prosperar a despeito dos seus pecados. Só que também, além disso, o Saltério também retrata que nós lidamos de forma errada muitas vezes com isso, porque uma coisa é nós termos dificuldade de entender a primeiro momento, outra coisa é a nossa resposta quando se torna pecaminosa a isso. Como eu dei o exemplo da inveja. Veja o verso 19 aí do Salmo 25. O Salmo 25 ele oferece aqui também um exemplo acerca disso, do mistério da providência no sucesso aparente dos ímpios. Verso 19, veja aí. Que são muitos. Mas não apenas esse tema, esse tema é tratado da providência com relação à questão do sucesso dos ímpios. Um outro tema também é o próprio sofrimento do justo. E eles andam lado a lado. Ao passo que o ímpio prospera muitas vezes nessa terra, o justo ele sofre. Ele sofre. E essa também é uma questão que nós temos dificuldade em encarar, de lidar com isso. Mas o saltério está cheio dessas coisas. Por que eu estou enfatizando tanto essa importância de você conhecer o saltério sobre isso? Porque nós não sabemos lidar com essas questões. Uma das razões é porque nós somos ignorantes sobre o que a Bíblia diz sobre isso, sobre o que os salmos falam sobre isso. Se nós conhecêssemos o que Deus retrata na sua palavra, revela para nós sobre qual é de fato o estado do ímpio e o estado dos justos, nós olharíamos para além das circunstâncias. De fato, o justo sofre. E isso não é algo que pode ser negado por nós como os adeptos da teologia da prosperidade. Mas por outro lado, esse sofrimento é retratado pela palavra de Deus como algo que, em última instância, está contribuindo na providência de Deus para nos formar cada vez mais conformes à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. O próprio Novo Testamento fala sobre isso, sobre nós sermos aqueles que dão continuidade aos sofrimentos de Cristo. E não, a Bíblia não está ensinando, nesse caso o apóstolo Paulo, dizendo que nós temos algum tipo de caráter redentivo em nosso sofrimento. Eu sofro completando as aflições de Cristo, no sentido de que eu estou aqui me redimindo dos meus pecados quando eu estou aqui sofrendo essas penalidades. Não, não é esse o entendimento. Mas a ideia é que, uma vez que eu estou ligado a Cristo, unido a Ele, eu dou continuidade através da minha vida, da minha experiência cristã, demonstrando que essa união que eu tenho com Ele é vista, inclusive, nos sofrimentos que eu encaro, eu enfrento em minha vida. Em outras palavras, se eu sou discípulo do crucificado, se eu sou discípulo daquele que sofreu por amor a mim, por causa dos meus pecados, é inevitável que eu também sofra. Não de forma redentiva. Ele redimiu meus pecados. Mas eu sofro como uma demonstração disso.
que eu estou unido a Ele. E esse sofrimento contribui no meu crescimento, no meu aprimoramento como cristão. Os salmos falam sobre isso. Eles cantam, eles proclamam essa verdade. O justo sofre, não se acanhe, não tente esconder isso, não abafe isso. De fato, os justos sofrem. O povo de Deus sofre. Sofre por causa dos seus pecados cometidos, sofre por causa dos próprios inimigos que tem que encarar, o diabo, o mundo, a própria carne, mas sofre, antes de tudo, por amor a Deus e por amor ao seu ungido. E assim exemplifica no seu sofrimento a própria obra de Cristo em sua vida. Terceiro tema aqui, que também é subordinado a esse tema da providência, da bondade de Deus para com o seu povo, que é a confiança em Deus e no futuro. No caso, a esperança de Deus agir em prol do seu povo, apesar de todo o sofrimento presente. Essa é uma verdade retratada no Salmo. Veja aí mais uma vez o Salmo 25, o verso 3, de novo, verso 3. Veja o verso 3. Pode ler. Verso 15. E o verso 20. O que esses versos aqui nos mostram, ligado a esse terceiro subtema? O primeiro, que eu falei acerca da providência, é a prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperam. O segundo é o sofrimento dos justos. O terceiro é a esperança de que Deus ele trará uma resposta quanto a isso, ele vai dar um fim a essa situação. E aqui está a grande maravilha de tudo isso daqui, porque o saltério não fica sem resposta a esse problema. Porque é um problema, sim. É um problema. Aqueles que estão em Cristo sofrendo, aqueles que odeiam a Cristo prosperando muitas vezes, mas o saltério não fica sem resposta. Ele nos dá a resposta. A resposta é: Deus irá resolver isso. Deus irá dar um fim ao sofrimento dos justos e Deus vai acabar com a prosperidade dos ímpios. Haverá um dia em que os ímpios serão julgados e os justos que sofreram com o Senhor e pelo Senhor serão recompensados. Percebe o equilíbrio que existe nesse cenário? O equilíbrio teológico que existe nesse cenário? Que equilíbrio, pastor? O saltério não esconde a realidade do sofrimento dos justos, nem da prosperidade dos ímpios, mas coloca de forma balanceada isso em todo o inário, mas também dá a resposta teológica da providência de Deus para isso. Deus trará o resultado final. Ele vai acabar com esse problema. E assim enche o coração daqueles que cantam os salmos de esperança. De esperança. Apenas um inário que tenha sido inspirado por Deus pode conter nele um equilíbrio, um balanceamento perfeito em sua teologia. Qualquer outro escrito humano que não tenha a inspiração divina para lhe dar esse amparo, ele terá a tendência de se ir para algum extremo. E você pode cantar o salmo sem nenhuma dificuldade de achar que está cantando, por exemplo, uma música semelhante às músicas pentecostais e neopentecostais, como a tão famosa música Sabor de Mel. Porque você pode cantar com essa tranquilidade. Eu não estou cantando algo nem sequer de longe semelhante a isso. Por quê? Porque esse cenário, ele, antes de tudo, é inspirado por Deus. Então, aqui a vontade de Deus revelada. É o que Deus diz. Segundo, há um equilíbrio aqui perfeito. As coisas estão sendo tratadas de forma equilibradas. E além disso,
Não se trata de uma vingança meramente pessoal, especialmente os salmos imprecatórios, mas do juízo de Deus contra os seus inimigos. Por isso você canta com toda tranquilidade. Por essas razões, são algumas aqui. Sabendo que a vontade de Deus está sendo cumprida quando você faz isso. Para concluirmos o estudo de hoje, essa parte aqui acerca desses temas, deixa eu fazer aqui, esboçar para você os pontos acerca desses temas que são sugeridos aqui por um estudioso. Tema central, citado aqui pelo Robert Godfrey. A bondade de Deus e seu infalível amor pelos justos. Seria um tema central do Saltério, ou pelo menos uma possibilidade de tema central para o Saltério. Qual é a resposta humana? A resposta do próprio salmista e daqueles que estão com ele cantando ao Senhor? Louvor, adoração a Deus. Os temas subordinados. Um deles, a pecaminosidade dos justos. Qual é a resposta? A resposta à pecaminosidade dos justos, a nossa própria pecaminosidade, é o quê? Confissão de pecados e lamentação por esses pecados. Quando você se depara com a Bíblia afirmando que você é um pecador, a sua resposta deve ser de confessar os seus pecados e lamentar por eles. Um outro tema, outro subtema, o mistério, os mistérios da providência no sucesso dos ímpios. Qual é a resposta? A resposta que o Saltério apresenta aqui: existem expressões pecaminosas de inveja, mas não para por aí. Nós também devemos demonstrar mais do que isso, no caso, lutar para não demonstrar inveja, e devemos demonstrar alívio pelo fato de que Deus lhe dará sim aos ímpios o seu pago. Outro, eu citei já também o sofrimento dos justos. A resposta é a reclamação a Deus e oração por alívio. E aqui reclamação não é de murmuração, mas é de pedido, de solicitude para que Deus venha a pleitear a causa. Há uma grande diferença, eu expliquei isso várias vezes na igreja aqui, entre murmurar e apresentar a causa diante do Senhor para que ele venha pleiteá-la. A murmuração, ela é um ataque contra Deus. A reclamação legal, no seu sentido forense aqui, realmente de colocar diante de Deus uma causa para ele julgar de forma humilde, a pedir isso ao Senhor, é pedindo a Deus para que ele julgue a causa. Não é você indo contra ele, mas é tendo-o como seu aliado. E o Saltério faz isso, ele mostra isso muitas vezes. O salmista falando com Deus em termos de reclamação, sim, é uma reclamação, mas a reclamação não é contra Deus. É pedindo a Deus que faça alguma coisa, julgue a minha causa. Essa é a sua atitude. Deveria ser quando você passa por sofrimento. Em último lugar, a confiança em Deus e no futuro, apesar das dificuldades. Esse tema, Deus mostra na sua palavra, no saltério, devemos confiar nele e também no que ele vai fazer no futuro, apesar das dificuldades. Resposta com relação a isso, mais uma vez, oração por alívio e louvor a Deus, adoração ao seu nome. Meus irmãos, manter esses temas e respostas em mente, enquanto nós estudamos os Salmos, nos ajudará a perceber mais claramente a mensagem fundamental de cada salmo, de cada um dos salmos. Aqui eu concluo com esse breve comentário. Você precisa conhecer o Saltério como um todo, o livro, mas também cada salmo. Se você não conhece, não se esforce em conhecer, pelo menos, a teologia do Saltério como um todo, essa estrutura, e cada salmo, você certamente terá uma dificuldade muito maior de cantá-lo. Isso é tão simples de entender. Eu imagino que todos aqui não têm nenhuma dificuldade de entender o que eu estou falando aqui. Se você não conhece uma coisa, como é que você pode falar sobre ela? Como você pode ter algum tipo de afinidade com ela? Se você não conhece. Se você não conhece uma pessoa, você não tem como ter proximidade com ela. Se você não conhece um assunto, você não tem como falar sobre ele. Apesar de ter pessoas que tentam fazer isso, né? De forma ignorante, querem falar sobre coisas que não têm nenhum conhecimento sobre aquilo. Mas se você é alguém que, e assim deve ser como um cristão honesto, você sabe que precisa conhecer bem um assunto. E quanto mais a própria palavra de Deus, você precisa conhecê-la.
conhecê-la. E nesse caso, conhecer muito bem os salmos, para sendo familiarizado com eles, poder cantá-los com entendimento, que é um dos pontos que eu vou tratar ainda nessa série. Cantar os salmos com entendimento. Para que se entenda, tem que se conhecer. Sem isso, você não tem como entender. Deus nos ajude a compreendermos cada vez mais o seu saltério. Próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, eu vou abordar uma outra questão sobre quem fala nos salmos. Quem é que fala nos salmos? Quem são? De quem é a voz que nós escutamos? Ah, do Senhor. Sim, certamente. Mas eu digo, em termos de autoria, sobre alguns aspectos, né? Existe diferença? Existe alguma distinção? A gente deve fazer isso? Se observar, o próprio Salmo 25 é uma demonstração de que às vezes em um salmo, você tem a expressão na primeira pessoa, vai para a terceira pessoa, às vezes o próprio Deus falando conosco, com o seu povo, às vezes é o salmista falando para Deus, no mesmo salmo isso acontece mais de uma vez. Então quem é que fala nos salmos? Outra vez na próxima quarta-feira, a gente poder abordar. E como eu disse, domingo pela manhã, falando do canto exclusivo propriamente dito. Começando a ver alguns argumentos a esse respeito.